Diz uma coisa, depois da Fonte Nova veio Pituaçu. Quanto é que foi gasto na reforma, no placar eletrônico, na energia solar e na passarela? E o que, que vai ser do estádio depois da Arena Fonte Nova? Vai voltar a ser um elefante branco no meio da paralela? Não, vamos por etapas. Você perguntou muita coisa aí de valor. Então, Né? Tem coisa até que eu nem me lembro mais. Vamos lá. Primeiro, a quanto reforma custou? do estádio. É um estádio que custou, não custou o que se falou. Né? Tá se falando, 55 milhões. Né? Mas isso antes da passarela. Se colocou muito com o valor da passarela, né? Então o estádio custou quase 40 e poucos milhões, com a passarela que custava mais ou menos isso, chegaria a 55. Ela está sendo entregue, parcialmente já foi entregue. Então o valor mais ou menos esse. Um estádio todo concebido, todo pronto. Né? O placar eletrônico, você perguntou, também ele custou cerca de 3 milhões de reais. Isso, a Condé comprou esse placar, está lá funcionando muito bem, aliás é um dos mais modernos do país, é o que também qualifica esse estádio, que é um dos mais modernos do país, é um estádio espetacular. Lamentavelmente, gente, é bom colocar, vocês que conheciam bem o Pituaçu, e você que nunca teve a oportunidade de ir antes do Pituaçu atual, vocês sabiam a situação do Pituaçu. Interditado, abandonado, largado, sem nada, cara. Então, hoje, quando se moderniza, muita gente questiona, por que se modernizou um equipamento daquele? Então, ele ia ficar lá como um elefante branco, abandonado, um equipamento público. E eu acho que um governo que tem responsabilidade, ele tem que ter responsabilidade com tudo. Então, ele requalificou esse estádio, transformou o estádio em um estádio padrão, tanto que a FIFA colocou ele também como campo de treinamento e só espero que não exija muita coisa, porque ele está praticamente pronto. E foi o que nos disseram, que ele, das vistorias que foram feitas, praticamente é o único que pode, uma questão ou outra, né, uma necessidade de investimento ou outra, está apto já a receber os treinamentos da seleção brasileira para a Copa das Confederações e também para o Mundial. Então é um estádio padrão internacional, sim. Né? Todo mundo que joga, né, gosta do estádio e todos os baianos se orgulham dele. Eu vejo, vocês falaram quando eu cheguei aqui, pô, o gramado, mas pouca gente falou do gramado. Então, uma pessoa me disse assim, olha, o grande jogador, né, o grande jogador desse jogo de domingo, Bahia e Santos, foi o gramado. Entendeu? Foi o gramado. Eu falei, poxa, não exagera não, cara. Mas por quê? Porque tem trabalho ali, né? Tem manutenção, tem toda uma eficiência para ser feita aí. Então, ele custou isso, o placar eletrônico. Você perguntou também sobre... Energia solar. A energia solar foi um investimento muito maior da Coelba. Muito legal esse investimento. O governo entrou com 1.600.000, mas a Coelba com mais de 3.600.000. Hoje é uma referência também, a nível de país. É o único estádio da América Latina a possuir esse tipo de equipamento. Nós vamos ter alguns outros agora. O estádio é completamente autossuficiente em energia? Com energia, 100%. Então, agora nós vamos ter também em alguns outros estados, um estádio da própria FIFA, né, para a Copa do Mundo 2014. Então, isso demonstra que nós saímos um pouco à frente dessa questão, sobretudo com energia limpa, essa coisa toda. A Sudeste vai ter alguma ingerência sobre a Fonte Nova? Não, nós vamos estar, durante 35 anos, fiscalizando as ações da PPP, ou seja, do grupo consórcio. Nós vamos estar lá dentro, fiscalizando a questão se o estádio é rentável ou não, se não é, se está bem cuidado o estádio. Até porque 35 anos depois o Estado recebe ele de volta. Então nós vamos fiscalizar essas ações do consórcio durante 35 anos. Certo. E a piscina lá no Fundac colocou, sai quando? Está saindo, ela está... É um projeto que saiu já do papel, né, um investimento inicial um pouco mais de 2 milhões de reais, com drenagem, né, movimentação de terra, essa coisa toda, um investimento significativo. A ordem de serviço também para o projeto, os complementares, que a gente chama assim, que é hidráulico, elétrico, etc., já estão em andamento, já foi dado pela SUCAB. A SUCAB é a empresa, a superintendência que está cuidando desse processo. Nós estamos acompanhando, mas a ordem já começou, o trabalho já começou. Então era um compromisso, é um compromisso que nós temos. Seria a primeira piscina olímpica da Bahia, porque a da Fonte Nova não era uma piscina olímpica, ela só tinha dimensão de 50 metros, mas ela não atendia nenhuma competição internacional. E nós vamos ter essa condição. Estamos também construindo Cajazeiras, o ginásio. Espero que em outubro para novembro
possamos entregar já esse ginásio, que é padrão olímpico também. Esse é um ginásio com capacidade para receber 3 mil pessoas. Para receber jogos da Sim. Seleção Brasileira de Futebol de Salão, do handebol, basquete, handebol, basquete, vôlei, vai todos os ter esportes. para atividade olímpica dentro do padrão internacional. Mas estamos também projetando já um novo projeto, ou seja, em cima de um outro ginásio ali em Pituaçu também, naquela área do estacionamento, da Oxal. Então, você tem aquela parte interna, já um convênio que foi feito com o Ministério dos Esportes, para que a gente possa ali conceber um ginásio de 8 mil lugares, também padrão internacional. Então, esses compromissos, todos nós estamos trabalhando neles. É bom, legal, é bom informar também que no interior são mais de 280 convênios em andamento, já colocados à disposição da população, com as prefeituras municipais, e alguns outros em andamento ainda, com elaboração, com construção de quadra poliesportiva, ginásio coberto, piscina semiolímpica. No interior da Bahia, pela primeira vez, tem piscina semiolímpica, não existia na Bahia. Nós temos 8 piscinas, 6 funcionando e 2 em andamento. Isso significa de 2007 para cá. Então, estamos aí com as escolas de iniciação esportiva que não existiam no interior, estamos com dezenas de escolas funcionando no interior, curso de qualificação na área de treinadores, e árbitros de futebol, caravana do lazer, que é um sucesso, qualificação na área de lazer. Então, são muitas ações, diversas ações, desmistificando um pouco o papel da Sudesb. Era apenas administradora da Fonte Nova. Hoje não, ela é fomentadora de atividade esportiva na Bahia. E acho que é um motivo de orgulho para todos nós, porque temos um governador que trabalha com isso, ele gosta disso, cobra até as ações da gente com relação a essa questão, e a Secretaria tem feito essas ações todas espalhadas na Bahia. O que é que você sente quando fica sabendo que um jogador como o Zé Roberto ganha 200 mil reais para ser banco? Eu tenho que nascer de novo. Tem que ver isso aí, se dá para nascer de novo. Não, eu acho que é justo, viu? Eu estava dizendo aqui, eu acho que é justo. Não é justo o Bahia pagar. Eu acho que o Zé Roberto, ele merece ganhar o que ele pede. Ele podia pedir R$1 milhão aí, mas eu acho que não é justo o Bahia pagar isso, não. Eu acho que é um investimento caro demais, custo-benefício zero para o Bahia. Não produz, não rende, entendeu? Não joga. Se ele jogasse, então não joga. Então, eu não entendo porque o Bahia também não definiu quanto custou o Zé Roberto o Bahia. Quanto pagou o Bahia 50%. O torcedor precisa saber dessas coisas, entendeu? Por que isso? Não tem. Zé Roberto ganha 200 mil. Se ele estivesse metendo 3, 4 gols, eu diria a mesma coisa. Eu acho um salário muito alto para um clube como o Bahia pagar. Porque depois deixa de pagar salário. Não paga salário em dia. Pô. Aí vem muita gente dizendo, não estamos pagando, não está pagando em dia. Então, isso é muito ruim, porque cria conflito dentro do grupo. Eu me lembro muito bem quando o Bahia contratou o Wesley essa última vez. O Wesley veio ganhando R$100 mil no Japão. O Wesley estava do meu tamanho, cara. 96 quilos. Estava mais gordo do que eu, então menos. Mas é verdade, eu era dirigente do Bahia. E eu era mediador de conflito. Mediador de conflito, porque os caras se reuniam para agredir jogadores. Porque não recebia salário em dia. O Wesley veio muito bem assessorado. Os seus empresários todos conseguiram que o Bahia pagasse em dia o Wesley. Ou seja, o dinheiro já saía lá do Clube dos 13. E o cara aqui 2 meses sem receber salário. Amigo, o clube rachou, o grupo, perdão, rachou. Boa parte não queria nem conversar com o Wesley. Achando que o jogador tinha culpa. Não tem culpa nenhuma, culpa era do dirigente que pagou, trouxe. E concordou em pagar esse valor e ainda tirando da receita que teria que pagar 10 jogadores que ganhavam R$5 mil. Então eu acho que esse conceito tem que ser revisto. Eu acho que continua acontecendo. Você paga 200 mil ao Zé Roberto e paga 5 mil a um garoto da base que saiu. Mas esse garoto não recebe dia e o cara recebe. Entendeu? Faz falta quem? Um que ganha 200 mil ou aquele que ganha 5? Não, faz falta os dois. Então deveria pagar em dia os dois. Mas eu não pagaria nem R$100 mil. Porque não produz, cara. Entendeu? E por que não manda embora? Eu não sei se tem relação, mas o Bahia paga 200 mil a Zé Roberto, mas não pagou 3 mil ao menino que está no Bahia agora, Monsu. Saiu do Bahia porque estava devendo 3 mil reais de salário, R$1.000 por mês. Mas é política, de entender. Eu acho que o Bahia tem um excepcional dirigente. Excepcional. Quando eu estava no Bahia, tentei até trazer ele.
né? E acabei não podendo vir, que é Paulo Angione. Conversamos no Rio de Janeiro, numa viagem que eu fiz para o Rio e tal, falamos. Eu adoro o Paulo. Paulo foi meu supervisor na seleção brasileira. Você acredita? Essas são as coisas, coincidência, né? Eu estava na seleção brasileira e o Paulo era o supervisor da seleção brasileira, Paulo Angione. Conversávamos muito e tal. Paulo é muito bom nisso. Mas, não sei, todo mundo erra também, né? Tem direito a errar. Não sei se essa questão do Zé Roberto, não é só o Zé Roberto, não. O Bahia tem 2, 3 jogadores caros que não tem produzido. E vai fazer falta isso na frente, viu? Porque está pagando contrato de 3 anos, não consegue fazer rescisão contratual, porque é cara, multa rescisória, vai ficar com o jogador, não pode contratar porque está a 200 mil. É uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Ou o Zé Roberto, de uma hora para outra, desencanta esse negócio. Então, eu, como torcedor, eu gostaria muito que ele jogasse aquele futebol que ele jogou no Vitória. Mas eu sei que é muito difícil, porque ele jogou no Vitória com 8 anos atrás. Não é mais o mesmo jogador. Isso eu posso lhe dizer de cadeirinha, né? Quando eu tinha 26, eu arrebentava. Mas quando eu estava com 34, para correr com essa lua, eu procurava a sombra. Então, assim, e é difícil. Sobretudo quando o cara tem dificuldade, né? Essa coisa toda. Não é só o Zé, como eu falei, você pega o Lulinha, que é um jogador ainda irregular. O Moraes, que fez uma bela temporada, a primeira, a segunda ainda não deslanchou. São jogadores tecnicamente excepcionais, mas que estão devendo. E olha, quando deve muito, a conta fica alta. Eu não sei, Zé Roberto, vocês podem dizer melhor do que eu, né? Eu sou com ele como torcedor. Então a torcida lá está meio que, né, querendo saber por que não toma atitude com relação a isso, né? Aliás, o Falcão também, viu? Imagina a situação do treinador. Não é fácil. Um jogador caro, da dirigente contrata, ele não pode deixar fora do banco, porque depois a imprensa vai questionar. O treinador sabe que não pode contar com ele, que ele não está bem. E bota, às vezes, o cara não resolve. Escala de primeira e ele não vai. Eu vi o que aconteceu com o Ciro, ficou fora da final do Bavi. Não foi? Aí questionaram o Falcão, um jogador caro, ficou fora. Ficou fora porque o cara não está rendendo. Porque tem um garoto da base que está jogando mais do que ele. De novo contra o Santos, ele não fez aí nada. Jogou de novo. E aí fica a situação do treinador. Rapaz, olha, é duro, viu? Ainda mais quando não é o treinador que indica o jogador. Quando ele chega, o time está montado. Torço muito, honestamente. Eu gosto do Bahia. Torço pro Bahia. Quero ver um Bahia forte nessa Série A do campeonato. Eu não quero que o Bahia pense pequeno. Certo? Eu não vou me contentar e não vou ficar satisfeito com o 10º colocado, 12º. Vamos trabalhar para ficar na primeira divisão. Pergunta se o torcedor mais apaixonado do Bahia quer isso. Ele quer que o time seja campeão. Não é verdade? Ele quer que ele jogue aqui contra o Santos com o time reserva e meta 3-0. E diga assim, amigo, traga teu time principal para jogar com a gente aqui. É isso que ele quer. Ele quer dignidade. É verdade. Ele quer respeito. Chega o Grêmio aqui, atropela o Grêmio, cara. Agora estão lá debochando, né? Porque eu li as matérias e tal, os jogadores do Bahia estão ofendidos, mas não ganharam aqui. Não ganharam aqui. Então tem que ganhar no campo, mostrar que é forte, que é bom. Mas para isso precisa ter um time forte. Eu vi uma pessoa falar assim, só para encerrar essa parte, e assim, Bobo, o que você achou do jogo do Bavi, cara? Eu achei espetacular, o Bahia venceu. O Bahia foi campeão. Ele fez, mas eu acho que o Vitória está mais bem preparado para a segunda do que o Bahia para a primeira. Eu parei. Cara, eu não tinha parado para pensar nisso. E eu acho que se encaixa nisso, né? O Vitória começou aí, ganhou o sábado, venceu, com dificuldade, mas venceu. Mas ele está melhor preparado para a segunda divisão que o Bahia para a primeira, que a primeira é danada, cara. É só time forte. Vamos lá, vamos ver no que é que dá. Esse Zé Roberto desencanta, né?